A graça e a paz, querida igreja, amém? Amém. Aleluia, uma alegria muito grande estar aqui hoje com os irmãos. Atendi prontamente o pedido do meu querido pastor e amigo Josier. Fico muito feliz de ministrar e compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Ainda mais num período tão precioso para nós como igreja, como Vinha, né? Onde nós estamos aí fazendo o nosso jejum de 21 dias. Espero que você esteja envolvido com esse propósito da edificação da casa de Deus, porque afinal nós somos a casa do Senhor. E quando nós então jejuamos, nós estamos preparando a morada do nosso Pai, nós estamos nos preparando para viver o propósito eterno que o Senhor preparou para mim e para você, que é desfrutar da presença de Deus, nós sermos a habitação dEle e Ele viver em nós eternamente. Quem crê nisso, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia, amém, irmãos? Amém. Deixa eu fazer uma breve palavra de oração para nós começarmos a compartilhar. Se você puder, feche seus olhos. Pai de amor, nós te louvamos. Obrigado a Deus por esse momento, obrigado por essa noite, obrigado pela tua igreja, Senhor. Obrigado a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa noite, nesse prédio, como igreja, compartilhando da tua palavra, recebendo revelação, graça, vida do Senhor sobre nós. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, fala conosco, edifica o nosso coração, abre os nossos ouvidos espirituais, nos dá olhos para ver, mas principalmente, Senhor, nos dá coração para receber daquilo que o Senhor tem liberado sobre nós como igreja, em nome de Jesus, amém, aleluia. Hoje quero compartilhar com você um resumo geral daquilo que nós temos recebido de alimento durante o nosso jejum de 21 dias. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, melhor, vou afirmar, não vou fazer uma pergunta para não te constranger, mas olha só, eu vi que o Éder falou, nosso obreiro Éder, graças a Deus, futuro pastor, glória a Deus, feliz demais por isso, junto com vocês, mas ele falou algo muito precioso aqui, ele falou a respeito do livro, e muitas vezes nós como pastores, né, ficamos pensando, por que os irmãos resistem pelo livro? Sabe de uma coisa, eu quero dizer para você, o livro eu sei que o seu impedimento provavelmente não seja valor financeiro do livro, mas talvez você não percebeu a riqueza que você está abrindo mão, porque o livro nada mais é do que um amontoado de revelação que alguém recebeu durante todo o seu tempo ministerial. E se nós pararmos para pensar, você poder desfrutar daquilo que o pastor Aloísio recebeu de revelação do Senhor, isso não tem preço, mas talvez você não consiga perceber essa riqueza que está diante dos seus olhos, uma grande oportunidade para você, mas talvez você era alguém como eu, alguns anos atrás, que não gostava, ou achava que não gostava de ler. Eu quero te dizer algo, se desafie a avançar um novo nível na sua vida, você está no ano da multiplicação, o next level, quantos estão no next level do Senhor aqui? Então você precisa avançar em áreas de limitação sua. Eu sempre falo, começar a ler é complicado, mas depois que você aprender, você vai ser um grande consumidor de livros, você vai ter a oportunidade de receber revelação de que 30 anos de ministério de uma pessoa vai ser entregue para você na porta da sua casa, nas suas mãos, onde você pode compartilhar, receber, crescer em graça e conhecimento, porque assim como Jesus, a palavra de Deus diz que ele crescia em graça e conhecimento. Fala para o seu irmão, você tem a graça. Fala para ele, adquira conhecimento agora. Amém, irmãos? Então muda a sua vida e muda o seu mindset, vira essa chave hoje, não saia do prédio sem pegar o seu livro, não saia sem comprar, talvez você está sem dinheiro, olha para um irmão da aliança aí e fala, me empresta R$35 aí, oferta na minha vida, e esse livro vai mudar a minha história. Quem tem fé para receber, diga amém. Quem tem fé para doar, diga glória a Deus. Então o problema está resolvido, hoje você não sai daqui sem livro, amém? Aleluia. Então eu quero falar para você a respeito então de tudo que o Senhor tem falado conosco nesse jejum dos 21 dias, ou seja, igrejando.
Sabe, uma das coisas mais preciosas que nós podemos fazer nesses dias é ser igreja. Ser igreja é algo espetacular, é algo fantástico, é algo que nós então podemos desfrutar da vida eterna de Deus. Fala para o seu irmão, diga para ele, ser igreja é viver a eternidade. Porque muitas vezes, talvez, antes do jejum, você pensava, ou ficava pensando, o que você faria na eternidade? E sabe, é uma coisa que eu penso também. Uau, nós vivemos 70, 80 anos, né? Se o Senhor assim nos agraciar, ou alguns mais, outros menos. Mas de fato você pensa, 70 anos é um bom tempo. Nós vivemos ocupados, fazendo muitas coisas, porque o nosso tempo é limitado e, enfim, nós aceleramos por causa disso. Mas aí quando você para pensar em 1000 anos, 1000 anos é um bom tempo, você concorda com isso? Irmãos, vocês estão comigo? 1000 anos é um bom tempo, você concorda? Então olha só, se você vivesse 1000 anos, você já ia pensar, nossa, o que eu vou fazer em 1000 anos? É um bom tempo. Agora se a gente pensar em eternidade, meu Deus da glória, eternidade não tem começo de dias e nem fim, eternidade é o tempo da vida de Deus. E quando nós percebemos isso, então, o que nós faremos na eternidade? Sabe, eu creio que, ou melhor, nós estamos aprendendo no jejum que viver a eternidade é viver a vida da igreja eternamente. Quem está feliz com isso, diga glória a Deus. E por que eu estou falando isso para você? Porque nós estamos vivendo dias de treinamento. Nós estamos sendo treinados para a eternidade. E é por isso que é importante eu e você compreendermos isso, porque isso vai determinar, então, o desfrute da sua vida nesses dias. Porque olha só, quando nós amamos a igreja, aponta que nós estamos então alargando a nossa revelação a respeito da eternidade. Porque a eternidade é a vida em comunhão, é a vida do compartilhar, é a vida onde o indivíduo já não existe mais, mas é um corpo bem ajustado, aonde o cabeça é Cristo, e o Espírito Santo é que permeia toda a junta, pele, medulas, Ele que liga todas as coisas ao centro do coração de Deus. Isso é ser igreja. Igreja é respirar a vida de Deus, é entender o coração de Deus, é viver o propósito de Deus. Você tem desfrutado desses dias na sua vida? Ou você ainda está preocupado com as coisas dessa terra? Uau, porque aqui é o grande divisor de águas para mim e para você. Porque se as coisas dessa terra me preocupam mais do que as coisas que hão de vir, que estão postas diante de nós, que é a eternidade, talvez eu e você precisamos então igrejar ainda mais. Talvez para nós ainda igrejar é estar reunido num lugar somente. Talvez igrejar para você é vir pedir algo ao Senhor. E eu não estou dizendo que não seja lícito isso. Mas igrejar é muito maior do que viver baseado nas nossas necessidades ou preocupado com os nossos problemas leves e momentâneas tribulações. Você foi chamado por um propósito eterno. Você foi chamado para fazer parte da família de Deus. Você foi chamado para ser casa de Deus. Deus escolheu você para habitar em você, para estar com você por toda a eternidade da sua existência. Só quem crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor. Então nós vamos entender que igrejar é apontar então para a eternidade. Mas sabe, muitas vezes a gente fica preso acreditando que o propósito de Deus era a salvação. E eu quero dizer para você, por mais que a salvação é importante, e graças a Deus nós fomos salvos pelo sangue do Senhor, pelo sacrifício da cruz, mas a salvação é apenas uma correção de rota. Deus lá na sua eternidade não concebeu salvação, Ele concebeu comunhão e amor. O que o Senhor vivia, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, era uma vida em comunhão, uma vida em amor, uma vida em unidade, uma vida em família. O que o Senhor projetou desde a eternidade é a família, é o envolvimento, é o compartilhar do mesmo sonho,
é o compartilhar da mesma visão, é viver o mesmo propósito, aonde a individualidade não faria mais parte, mas simplesmente viver aquilo que o Senhor sonhou eternamente. Sabe, querido, então você vai perceber algo, que a salvação sim foi importante, mas ela só foi uma correção de rota. Um dia, por algum motivo, o homem abriu mão da vida de comunhão. Eu não sei o que levou Adão, eu não sei o que levou Eva a fazer. Provavelmente, como a palavra de Deus diz, a incredulidade de acreditar que a comunhão era a melhor coisa que podia existir. E por algum motivo eles foram tentados a viver algo que parece muito que nós vivemos hoje. A ambição e a ganância pelas coisas passageiras e transitórias. Nós sempre vamos estar desafiados a isso. Você sempre vai decidir e sempre vai ter que fazer escolhas na sua vida. Ou você vai direcionar as velas do seu barco em direção à eternidade, ou você vai direcionar a vela do seu barco em uma questão de tribulação, que é o mundo. O mundo, nós não vamos levar coisa alguma, mas a eternidade é que vai marcar todo o restante da nossa vida, porque uma vez salvo, salvo para sempre. E como você foi salvo para sempre, eu preciso te afirmar, a sua eternidade é habitar com Deus Pai, e o Deus Filho, e o Deus Espírito Santo, por toda a existência, pelos séculos dos séculos. Quem crê, diga amém. Percebe? Então nosso treinamento é focar nisso, é desenvolver isso. E talvez o nosso desafio hoje é desejar mais isso do que nós temos vivido hoje nesse tempo. Pastor, mas isso parece muito abstrato. Eu quero dizer para você que não, porque um dia Jesus, ele sabia que eu e você estávamos num sistema que chama mundo, num lugar que se chama mundo, onde nós teríamos aflições, aonde a nossa carne deseja algumas coisas e temos necessidade de algo ainda. Mas ele disse algo para mim e para você, e ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele disse, porque quando você faz isso, então as demais coisas serão acrescentadas. Percebe? Jesus sabe da sua necessidade, mas ele não disse para você focar na necessidade. Ele diz: foque no reino de Deus e a sua justiça. A justiça é Cristo, o reino é a família. Percebe? Ele fala: foca em Cristo, foca na família, e sabe a sua necessidade, eu acrescento sobre ela. Quem tem fé para receber isso, diga amém, querido. Percebe? O problema de Deus não é a nossa necessidade, e o nosso problema também não é a nossa necessidade. O nosso problema é errar o alvo. O nosso problema é valorizar aquilo que é necessário, não aquilo que é eterno. Esse é o nosso defeito. Olhar para a coisa que é transitória, que é passageira. Hoje algumas coisas fazem muito sentido na sua vida, mas se você tem um pouquinho de idade já avançada aí, de 30, 40 anos, você já entendeu? Coisas que eram assim, muito importantes para você em determinado tempo, hoje já não tem valor algum. Quantos já caíram em si nisso? Sabe, existiam coisas ali há 5 anos atrás que você fala: eu não vivo sem isso. E hoje você olha e fala: por que eu gastei tanto tempo com isso? Quantos já chegaram nesse lugar? Então você percebe que as coisas desse tempo, ela é transitória, ela é passageira. Talvez os nossos grandes conflitos acontecem por coisas que não têm valor algum daqui uma década da nossa vida. Talvez muitas vezes aqui muitos pararam de liderar por causa de um episódio há 5 anos atrás, que hoje nem tem tanto valor para você. Mas aquilo então tornou uma paralisia que não permite você avançar. Mas eu creio, no final desses 21 dias, nós como igreja teremos os nossos olhos abertos e nós vamos avançar e viver a vida de comunhão da eternidade em nome de Jesus. Sabe, querido, é isso que o Senhor está fazendo comigo, com você nesses 21 dias. O Senhor está levando que a gente possa jejuar, para que a gente possa compreender que o propósito eterno está inteiramente relacionado com a comunhão nossa com o Senhor, mas também nossa como igreja. Sabe, é impossível nós termos comunhão com o Pai se nós não tivermos comunhão com os nossos irmãos. Um dia Jesus disse: é muito fácil você falar que ama a Deus que não o vê.
mas você não consegue amar o seu irmão que está do seu lado, ao qual você vê. Jesus então disse algo para mim e para você: se nós dissermos que amamos a Deus, então de fato nós temos uma vida que ama os nossos irmãos. Sabe, e quando nós amamos então os nossos irmãos, eles têm um valor inestimável para nós. A célula tem um valor inestimável, porque afinal, a célula é a minha comunhão com os meus irmãos. Como eu posso dizer que amo os meus irmãos e não estou disposto e disponível para estar envolvido em uma célula? Ah, pastor, mas então você agora está usando isso para me obrigar a estar na célula? Não, eu estou validando o seu amor. Ou talvez elucidando que talvez o seu amor não esteja tão ajustado quanto você pensa que esteja. Porque, irmãos, deixa eu te falar algo. O que o Senhor está fazendo com a comunidade cristã em tua honra, Ele está preparando uma família para se unir a outras famílias, para que na hora que a trombeta toque, a família de Deus ascenda aos céus. Sabe, esse é o propósito do coração de Deus, e você está nesse lugar, nessa igreja, para ser lapidado como família CCTH, para fazer parte de um espírito, para transmitir um DNA que o Senhor aprove a compartilhar nesse lugar. Agora a minha pergunta é: quantos são famílias de Deus aqui nesse lugar? Então olha para o seu irmão e fala assim: com certeza você está numa célula. Não gostei desse pastor não, Éder. Veio aqui para puxar minha orelha. Veio aqui para falar porque eu não estou numa célula. Não, só estou te mostrando. Você é da família? Vou perguntar de novo. Você faz parte dessa família? Então você está onde a sua família está, querido. Isso é ser família. Ser família é estar aonde a nossa família está. Alguém que entendeu o que é concepção de família, ele não consegue ficar longe da família. Esse ano nós fizemos um grande desafio de família. No final do ano eu tive uma brilhante ideia, e eu vou compartilhar ela com você. De repente eu olhei e falei: minha vida está muito monótona. Falei: vamos para a praia. Quantos gostam de praia? Diga amém. Amém. Aleluia. Mas eu falei: essa praia vai ser diferente. Eu preciso de um grande apartamento, porque eu vou levar toda a minha família para ficar num só lugar. Ó os irmãos, misericórdia, que é isso, irmão? É família, ué? E aí eu levei pai, mãe, cunhado. Esse é bom, né? Deixa eu me concentrar aqui. Levei pai, mãe, cunhado, sogra. Aleluia. E ela veio hoje aqui também, meu Deus. Sogra é um negócio abençoado demais. Resumo da ópera: mais de 20 pessoas no apartamento. Bem-vindo à família. E família é isso. Um gosta de pão com ovo, outro gosta de ovo com pão. Outro não gosta de pão, outro não gosta de ovo. Um gosta de leite com Toddy, outro com Nescau. Outro com café com açúcar, outro sem. Outro é gourmet, outro é chá. Mas sabe de uma coisa? Foi tão precioso aqueles dias, porque ali o Senhor está mostrando para mim e para você uma coisa: que cada um de nós é um membro que faz parte de um corpo, que bem ajustado, quando Cristo é o cabeça, nós conseguimos viver em paz, alegria e em comunhão com o Senhor. Sabe, isso é muito precioso, mas muitos de nós fugimos dessas coisas. Fugimos de compartilhar a vida da igreja. Fugimos de nos envolver com a igreja. Fugimos de passar as dores que a igreja está passando, porque a gente decide ter uma vida egoísta e individual. Mas só tem um problema isso. Isso não expressa quem você é. Você é família de Deus, querido. Diga amém. Você é família de Deus. Você faz parte de um corpo. Sabe, em nome de Jesus, que todo espírito de diferença caia
no nosso meio, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque se você faz parte de uma casa, o problema da casa é o seu problema. A alegria da casa é a sua alegria. O desafio da casa é o seu desafio. Eu quero corrigir algo aqui que o Éder falou. Nós não temos problemas aqui, não. Nós temos desafios de família, que só a família pode dar conta de resolver. Entende o que o Senhor está fazendo aqui? O que vocês estão vivendo aqui, nós estamos vivendo lá também. Eu não sei, a família decidiu reformar os prédios. Né? Até telhado caiu lá em Goiânia, mas a igreja está de pé. E talvez você pense, não, mas é porque aquela igreja tem mais dinheiro. O pai é o mesmo, querido. Mas talvez aquela família entendeu um pouquinho mais, que a responsabilidade daquela casa é deles. Quando a gente entende que a responsabilidade da nossa casa é nossa, há um fluir da graça de Deus que escorre sobre você. Percebe? Você não precisa forçar, você não precisa se desesperar. Sabe por quê? Porque se Deus, desde a concepção da eternidade, estruturou uma família, na família há provisão, há recurso, há graça, há favor, há vida e vida em abundância, liberada sobre todas as famílias da terra. Só quem crê nisso diga amém, querido. Sabe, o Senhor não brinca com as coisas que Ele mesmo projetou. Um dia Ele disse para Abraão: Abraão, por causa de você, todas as famílias da terra serão benditas. Se é uma família que habita na terra, quero lembrar algo para você: você é bendito do Senhor, você é bendito de Deus. Deus tem um favor, uma unção liberada sobre a sua vida, querido. Só recebe aí o encargo de ser família. Eu creio e sinto no meu espírito que Deus nesse ano liberou grande multiplicação para nós. Mas a gente nunca pode ignorar as evidências do que Deus está fazendo. Se há reforma em prédios lá em Goiânia, está havendo aqui em Campo Grande, está havendo aqui na Vinha MS, é porque a mesma unção que Deus liberou nessa profecia já está derramada sobre a nossa cabeça. O problema é que tem alguns vasos que estão com a boca virada ao contrário. Em nome de Jesus, se posiciona como um vaso que está pronto para receber o favor de Deus na sua vida, querido. É sobre receber, nunca foi sobre dar. Nunca foi sobre sacrifício. Temos que sacrificar para avançar. Não. Temos que compreender qual é o nosso princípio de colocação divina. Se Deus colocou você aqui nessa igreja como Ele colocou e como você está, o propósito dessa igreja passa através da sua vida, querido. O propósito da igreja não vai acontecer sem o seu envolvimento. Quando você entende que você faz parte, quando você entende que você está envolvido, que você está comprometido, Deus vai abençoar você para liberar as coisas aqui nesse ambiente. Quem crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Sabe, então não se distraia com o ajuste da rota. Não se distraia com isso. Você já foi salvo. A rota na sua vida já foi corrigida. Um dia você andou desgarrado da família de Deus, mas Deus escolheu você. E a palavra de Deus diz que Ele escolheu você desde a eternidade. No dia que Ele estava lá reunido com a célula celestial, Deus olhou para você, eu não sei porquê, querido, mas Ele olhou para você e falou assim: eu quero Ele fazendo parte da minha família. Sabe, Ele olhou para nós e disse: eu quero. Ele olhou para mim e falou: eu quero você junto comigo. Eu não sei porquê, mas Deus quis escolher você. Desde que você, antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Pastor, você está tentando me emocionar? Eu não, querido, porque eu também sou escolhido. E eu também não entendo porquê, mas Ele me escolheu para fazer parte da sua família. E eu sou muito grato por fazer parte da família de Deus. Sabe, é isso que então vai fazer o quê? Que a sua vida tenha cor, que a sua vida tenha brilho. O que te alegra de fato é a alegria da sua família. É por isso que nessas urnas aqui
tem alvos que estão falando a respeito da sua família. Porque para você a coisa mais importante é que a sua família esteja bem. Para Deus também. E eu posso dizer que esse espírito não é seu, é do Pai em você. O espírito é dele, você é feitura de Deus. Você é alguém que veio depois do primogênito. O primogênito era tão apaixonado pela família que morreu pela família inteira. Morreu pelos fofoqueiros, morreu pelos mal-humorados, morreu por os que acordam emburrados, morreu por os que depois que são contrariados ficam de bico, morreu pelos felizes, morreram pelos sem noção que entram nas conversas que não foram chamados, morreu por todos. Sabe por quê? Ele ama a família. Você ama o seu irmão que está aqui do seu lado? Ah, pastor, mas aquele é difícil de amar, ele é muito emburrado. É seu irmão emburradinho. Ama seu irmão emburrado em nome de Jesus. Sabe, ele é sua família, querido. Jesus entendeu isso. E esse espírito, então, ele transferiu para mim e para você, porque no dia que você ergueu sua mão e o recebeu como seu único Senhor e suficiente Salvador, você recebeu a vida de Cristo em você. E aí a Bíblia diz, então, logo já não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. E o Cristo que vive em mim, o Cristo que vive em você, o Cristo que vive em nós, é capaz de dar a vida pela sua família. Não poupou esforços, não poupou a sua própria vida, não poupou compartilhar, e não poupou pedir, quando não tinha o que compartilhar com o Pai. Talvez esses dias, os irmãos eles sempre ficam se sentindo pressionados, pastor, porque nós temos os desafios do avanço da reforma para finalizar essas coisas. E aí quando os irmãos eles não têm a capacidade de contribuir naquele momento, então ele permite que um espírito divisivo entre no coração dele, e ele começa a dizer, só está atrás de mim pelo dinheiro. Não, querido, nunca foi isso. As pessoas não estão atrás de nós pelo dinheiro, mas quando a família tem um desafio, é preciso que a casa se una para resolver isso. E sabe, quando você então de repente está vivendo dias que você não tem muito o que dar e muito o que fazer, Jesus nos ensinou a coisa mais preciosa que tem em nós. Ele disse, você não tem um Deus como os outros povos, você tem um Pai. E ele disse, se um dia estiver faltando algo, peça ao meu Pai, ao seu Pai, em meu nome, que tudo Ele vos fará, dará, manifestará e vai te entregar de mão beijada. Quem crê, diga amém. Se você tem dias de desafio, talvez Deus está te ensinando a falar, chega mais perto, peça a mim, eu quero te apresentar, me apresentar para você como um Pai que é perto, não como talvez o Deus que te cobra. Talvez você está olhando mais pelo seu fazer do que pelo seu gerar. Mas deixa eu te falar algo. O que Deus colocou em você é um espírito para gerar. É um espírito de multiplicação. E se por algum motivo algo estiver fazendo falta, peça a Ele, que Ele dá deliberadamente a todo que pede, busca, a todo que bate, a todo que clama, Ele responde e ouve. Quem crê nisso, diga amém. Sabe, se nesses dias tem alguma coisa que não está acontecendo na sua vida, peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Você não precisa ficar bravo com o pastor Josier. Você não precisa ficar bravo comigo que vim aqui ministrar isso para você. Você não precisa ficar bravo com o irmão que falou da oferta e do dízimo. Você não precisa ficar bravo com ninguém e nem com você. Simplesmente entenda, se está faltando algo, vai no lugar certo. Vai para o seu secreto. Fecha a porta do seu quarto. Pega o seu alvo de oração que está lá no livro, que
que se você não comprou, você vai comprar hoje. Coloca seus pedidos e fala: Senhor, essa é a minha necessidade. Ele vai falar: filho, agora você entrou no caminho correto. Eu sou seu pai, você é meu filho. Você é herdeiro e você não terá falta de coisa alguma. Quem crê nessa mensagem? Sabe o que é isso? É a graça. Isso é o espírito da família. Agora, o pai nunca pode fazer para alguém que não se sente da casa. É engraçado isso, tem filhos que têm a mentalidade de empregado. Como é a história lá em Lucas 15 do irmão do filho pródigo. Era da casa, mas se via como empregado. Era herdeiro, mas se via como um serviçal. Deixa eu te falar algo. Deus não conta o que nós fazemos. Deus está preocupado com aquilo que nós geramos. Sabe por que Deus te resgatou? Para gerar filhos para Ele. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus te chamou para gerar. Fala para ele: não foi para fazer. Fala assim para ele: ó, Deus te escolheu para gerar uma família. Tem que botar no copinho, né? Não consigo, desculpa. É o espírito radical livre. Brigar, muito bonito o copinho. Mas deixa aqui. Eu tento ser, de vez em quando, pastor de família. Eu perdi a mão, agora dá vontade de dar mas estou me sustentando aqui. Estou indo bem. Me perdi. Deus te chamou para gerar, então. Mas sabe o que o Senhor disse para mim e para você lá em Gênesis? Quando Deus nos fez, Ele disse que cada um de nós, assim como toda a criação, produziria frutos conforme a sua espécie. Fala assim: você é da espécie de Deus. Fala assim: você não é espécie de outra coisa. Fala para ele: sua espécie é do Senhor. Então vamos lá. A espécie de Deus é o quê? Gerar família. Deus gerou sua família. Então você não precisa ficar: qual é o meu propósito? Eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei qual é o meu ministério, o meu chamado. Seu ministério, seu chamado é gerar família ao Senhor, querido. Você não precisa ficar em crise com essas coisas. Não confunda as atribuições que o Senhor vai te usar para edificar a sua família. Você foi chamado para gerar família. Olha para o seu irmão: você foi chamado para gerar família. Fala assim para ele: cadê seus filhos? Em Deus. Porque tem irmãos que fazem muitos filhos, é uma benção. Eu não fui muito competente não, só fiz uma. Talvez ela seja mais competente que eu, em nome de Jesus, faça mais. Mas eu só fiz uma. Mas filhos espirituais, eu começo a dizer que já começaram a ficar incontáveis. Entende? Quando você entende seu propósito, você foi chamado para gerar. Ah, pastor, mas você está fazendo tudo isso só para que eu possa estar numa célula, liderando uma célula? Eu não. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que havia 2 gerações. E que você leu o livro essa semana, você sabe já do que eu estou falando. A geração de Caim e a geração de Sete. Vou te dar a cola, 7. A geração de Caim e a geração de Sete. Tá certo, 7 também vem de Abel, tá tudo bem. Então olha só, a geração de Caim e a geração de Sete. Mas olha só, a palavra do Senhor diz que a geração de Caim, os caras eram extraordinários. Pensa num povo extraordinário. Desenvolveu tudo que tinha de bom para o mundo. Fazedores de instrumentos, fazedores de escultura, de armas. Os caras manjavam de mexer com metal. Pensa numa galera diferenciada. Eles eram bons demais. Só tinha um problema: para o mundo. E quando Deus vai falar a respeito dessa geração, os seus dias não foram contados. Deus simplesmente ignorou a sabedoria e o conhecimento humano. Para Deus não tem valor. Mas a palavra de Deus diz que a geração de Sete eram fazedores de filhos. E a Bíblia conta toda a geração de Sete. É esse que fez filho, que gerou tal filho, que gerou tal filho, casou com quem, gerou outro filho, outro filho, outro filho, outro filho, outro filho. E eles foram achados, contados no livro de Deus. Eu
quero te fazer uma pergunta, não para te deixar com crise, mas para você refletir. Quantos filhos você tem gerado para Deus nesses dias? Se a sua ideia é desfrutar de uma eternidade com revelação, se a sua ideia é de algum momento reinar 1000 anos com Cristo, eu preciso te falar uma coisa: você precisa aprender a gerar filhos. Diga amém, irmão. Não é para te deixar em crise, é para te deixar feliz. Porque toda vez que a gente descobre para aquilo que nós fomos feitos, a sua vida muda completamente. O mundo diz que quando nós fazemos o que gostamos, então há um fluir da energia e você prospera e o dinheiro acontece. Quantos já ouviram isso? A lei da atração. Quando você está feliz, tudo vai bem, mas quando você acorda mal-humorado, tudo vai mal. Quantos já ouviram algo parecido com isso? Eu posso dizer que isso talvez seja um pouco de sabedoria, porque quando você está dentro do propósito eterno, a palavra do Senhor diz uma coisa para mim e para você: que todas as bênçãos nos alcançam. Você não ficou feliz com isso, né? Eu gosto de imaginar o reino dos céus como uma pista, 2 pistas. Existe a pista do propósito eterno, existe a pista do mundo. E você está no meio dessas 2 pistas. Quantos aqui, acho que não tem muita gente aqui. Quantos aqui já jogaram enduro? Obrigado. Vou perguntar de novo. Quantos já jogaram enduro? Desculpa, não foi um bom exemplo. Alguém lembra do Atari aqui? Aí. O Atari tinha um joguinho chamado Enduro. E eu não sei se você já percebeu, mas naquela época não era o carrinho que se mexia, era a pista. O carrinho sempre ficava parado e a pista via até o carrinho. Assim é a nossa vida em Cristo. Quando nós entramos na edificação da igreja, de gerar filhos, a palavra do Senhor diz que as bênçãos nos alcançam. Você não corre atrás de bênção, você fica parado. E a pista da bênção vai impactando a sua vida. Bênção financeira, bênção no casamento, bênção na família, bênção de todas as coisas. A Bíblia chama de toda sorte de bênção. É porque não dá para contar. É tanta bênção que ela só vai impactando a sua vida. Essa pista chama a pista da edificação do reino, geradores de família. Mas aí diz que tem outra pista. A outra pista é a pista do mundo. E a pista do mundo, você corre e cansa. Você alcança e perde. Você tem que brigar muito para tentar sustentar o que você vai perder daqui um pouquinho, ali na frente. Eu quero te perguntar uma coisa: você veio para andar na pista do descanso ou você veio para andar na pista da tormenta? Agora o que você precisa fazer? Viver o propósito de Deus. Vai gerar filho, querido. Mas muitos falam: pastor, mas então quer dizer que se eu ganhar pessoas para Jesus, minha vida está resolvida? Segundo a palavra, sim. Olha o silêncio colossal. Você está vendo como o evangelho é loucura para os gregos? Porque para eles não faz sentido. Para o mundo não faz sentido. Você está aqui hoje ouvindo uma palavra, está durante a semana numa célula, depois do encontro que vocês vão ter aqui daqui a alguns dias, está lá gastando 10 dias da sua vida para consolidar alguém, para fazer parte da família. Para o mundo não faz sentido. Para as pessoas que não têm chamado para o reino, que não são filhos, e isso não existe. Mas deixa eu te falar uma coisa: você é da família de Deus. Essa coisa que eu estou falando para você está aí dentro do seu espírito. Eu não estou te contando novidade, eu só estou falando o que está dentro de você. Você já aceitou fazer parte da família de Deus? Fala para o seu irmão aí: vai gerar filho. Fala para ele: você está disposto?
Gênesis 1, 26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui vem o nosso grande desafio de responsabilidade. Qual é a semelhança de filho que você tem gerado? Porque sabe uma das coisas, quantos são pais aqui, mães aqui? Erga a mão. Você sabe que o seu modelo de ser impacta poderosamente a maneira do seu filho ser. Você já entendeu isso como pai e mãe, né? Quantos entendem isso? Diga amém. Tem uns que ainda não entendem isso. Não, cada um tem a vida que quer. Não, querido, você é o primeiro modelo familiar para os seus filhos. Deus confiou isso a você. Queira você, aceite você ou não, Deus escolheu você para ser espelho de vida para alguém. Quem entende, diga amém. Aleluia. Assim também é na vida da igreja. Tem muitos pais que falam: não sei porque os meus filhos foram desse jeito, eu não era assim. Bom, não quero entrar aqui, mas será? Porque o Senhor diz que nós estamos debaixo de uma palavra, que cada árvore produz conforme a sua espécie. Bom, os que são da espécie, valorizam a espécie, têm valor pela espécie, gera igualmente a sua espécie. Agora, os que rejeitam a sua espécie, tentando ser outra espécie, é espírito de confusão. E aqui vem o grande problema. Quando nós estávamos desgarrados de Deus, tinha uma vida separada do propósito eterno, e talvez você sabe o que aconteceu dentro da sua casa, da sua família e dos seus dias, mas isso ficou para trás. Deus te deu uma nova história, Deus te deu uma nova oportunidade de vida. Quem está feliz, diga amém. Amém. Porém, agora Deus nos chamou para gerar filhos. A história de gerar não passou, não tem a ver com a nossa idade, não tem a ver com nada. Deus quer que eu e você gere filhos. Fala assim: eu fui chamado para gerar. Fala assim: conforme a minha espécie. E aí a sua espécie, ela vai amar a leitura, quando a árvore amar a leitura. Não, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O que é importante é o que eu mando você fazer, não o que eu faço. Não olhe para mim, porque eu não tenho nada de bom. Paulo disse: olha para mim que eu imito Cristo em tudo. Então esse texto parece bom, mas não encaixa muito no propósito apostólico de edificação. Pessoas vão olhar para você, o seu estilo de ser impacta os filhos que vão ser gerados. Quantos querem uma igreja ativada aqui? Você já está ativado? Quantos querem que uma igreja que compre o livro de jejum e ore pelo jejum e viva o jejum 21 dias? Diga amém. Você está fazendo parte disso dessa forma? Ou você é alguém que ainda não participa? Quantos querem uma igreja rica, próspera, abundante, linda aqui? Diga amém. Amém. Você é esse crente rico, próspero e abundante? Aquilo que você entende é aquilo que você gera. Sabe, nesses dias o que o Senhor está fazendo conosco? Ajustando o DNA da planta. Sabe por que a gente está debaixo de tanto desafio nesses dias? Porque Deus está desenvolvendo algo em nós. E eu não estou falando só para a CCTH. Como eu disse, as nossas igrejas estão sendo alargadas financeiramente nesses dias. Diga amém, querido. Deus nunca larga filhos sem que filhos participem de uma grande guerra pelos despojos. Quantos são filhos de Deus? Pastor, mas então você está dizendo que tem que ter guerra? Não, estou dizendo que Deus tem que te dar vitória e Ele já te deu vitória. A guerra é um indício para cravar que você é vitorioso. Quantos são vitoriosos aqui? Então, para sair vitorioso, pelo menos você passa pelo meio da guerra. Quer dizer que é luta? Não, o Senhor luta as suas lutas, diga amém. Você só participa da vitória e diga glória a Deus. Pronto, está tudo explicado na Bíblia. Você não precisa temer. Você não é um povo que anda debaixo de temor.
Isso é um povo que anda debaixo de celebração, um povo que anda debaixo de conquista. Mas o que Deus está largando em nós? Fala assim comigo: generosidade. Pronto. Todo desafio financeiro está fazendo o quê? Edificando generosidade. A palavra de Deus diz que a igreja da Macedônia foi a igreja que mais ofertou debaixo de um tempo de grande crise. Está lá escrito: os mais pobres deram mais. Choque de realidade para o mundo. Para o mundo, a gente fica esperando um grande milionário entrar por aquela porta e talvez alguém ore por alguém da família dele, um milagre sobrenatural aconteça e agora ele reconheça a Deus e oferte 1 milhão. Essa era uma boa história do evangelho. Mas a palavra de Deus diz que quando a multiplicação aconteceu no evangelho da graça, foram oferecidos somente 5 pães e 2 peixes ao filho da generosidade. O filho da generosidade pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou, ergueu ao céu e disse: Pai, graças te dou, porque sei que sempre me ouves. E a palavra de Deus diz que depois daquela pequena oração, no espírito de generosidade, o DNA da multiplicação foi ativado sobre aqueles elementos, e aqueles 5 pães e 2 peixes alimentaram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Quantos entendem de ativação do espírito aqui? O espírito só pode ser ativado aonde o princípio de fé é estabelecida e a atitude do avanço também é colocada à prova. Quero te falar algo. Nesses dias Deus está desafiando você pelo espírito da generosidade. E talvez você está olhando para a sua escassez e Deus querendo multiplicar aquilo que você tem, e você esperando algo sobrenatural acontecer para você fazer algo aí para participar. Deus não disse isso para você. A multiplicação não é sua, querido. A multiplicação vem do Senhor. Quem multiplica é Ele. Quem tem sobrenatural é Ele. O que nós temos? Absolutamente coisa alguma. Apenas 5 pães e 2 pequenos peixinhos. Mas o que é pouco para nós é um poder extraordinário para que Deus alcance muitas coisas. Deixa eu te falar algo da parte de Deus. Deus está levantando nesse tempo homens e mulheres, filhos da generosidade, para que Ele possa liberar tamanha multiplicação, para que você possa abençoar o da esquerda, o da direita, para frente e para trás, para que essa obra glorifique o nome do Senhor em todos os sentidos, no sentido do amor, da graça, da comunhão e da estrutura, porque Deus sempre faz coisas sobrenaturais para que o nome dele seja glorificado. Quantos entendem isso? Diga glória a Deus, diga aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor. Sabe, querido, acabou meu tempo, né? Fechou, né? Eu já estou fechando, então acabou. Não faz isso não, que você se arrepende depois. Não, tá de boa. Obrigado. Então eu quero dizer algo para você. Deus te fez e te abençoou para que você seja aquele que multiplica, alguém que seja fecundo e encha toda a face da terra. Eu queria ouvir um amém seu. Mas eu queria ouvir um amém de verdade. Sabe? Talvez você não vai gostar de mim, e está tudo bem, mas eu faço parte da sua família. Você vai ter que me amar, ou aqui ou na eternidade. Treina aqui que é mais fácil, porque na eternidade você não vai ter para onde correr. Mas eu quero te falar algo. Deus está querendo começar uma edificação através de você nesses dias. E a única coisa que o Senhor quer que você faça é desenvolver a vida de Cristo em você. Desenvolva a vida de Cristo. De que forma? Se envolva com a família. Se hoje eu pudesse falar uma única frase para você e ir embora, a única frase que eu diria para você é: se envolva com a família. Se envolva com a sua família ministerial, se envolva com a sua família aqui da sua igreja, se envolva com ela. Há 18 anos atrás eu decidi me envolver com a família de Deus.
quando a minha família estava indo embora, quando eu tinha perdido minha família. E a equipe de louvor, não sei se vai subir, pode subir, já vou finalizar. Não sei o rito dos irmãos, estou falando para subir, nem sei se eu devia falar isso. É só costume pastoral. Sobe a equipe de louvor aqui. É o costume de toda semana. E naqueles dias eu entendi uma coisa. Eu me envolvi com a família de Deus. Quando o meu casamento já não tinha mais salvação, quando a minha vida não tinha salvação, quando nada tinha salvação. Eu joguei tudo na família de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus se envolveu com aquilo que era importante para mim. Nesses dias eu sinto a ausência de muitas vezes a gente ter esse entendimento tão precioso da parte de Deus. Deus te chamou para um empreendimento que se chama Igreja do Senhor. Deus escolheu você porque Ele sabe da capacidade que você tem de gerar pessoas, de gerar filhos para Deus. E muitas vezes você esquece de uma única coisa básica: cuida das coisas do seu pai, que seu pai tem muito mais capacidade para cuidar das suas, que são muito mais difíceis. Se você parar para pensar, qual é a dificuldade de orar por alguém? Pastor, eu não sei orar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Oração poderosa. Que tudo vá bem na sua vida, em nome de Jesus. Outra oração poderosa. Que Deus te abençoe e que tudo vá bem. O combo poderoso da graça de Deus. Pronto. Isso é orar. Mas e se o problema for pior, uma enfermidade? Que Deus te abençoe, te prospere e te cure em nome de Jesus. Pronto. Oração dos apóstolos. Jesus passou a mãozinha no olhinho do cego e falou: veja. Olha o tamanho dessa oração. Veja. Ah, não deu certo, vi a galera igual árvore. Veja. Ah, agora eu vejo, aleluia. Entendeu? Oração. Talvez alguém está passando por dias difíceis, só precisa te dar um telefonema. Vai gastar 10 minutos da sua grande vida, das suas 24 horas no dia. 10 minutos ouvindo uma pessoa, cuidando da família. Mas enquanto você investe 10 minutos na edificação da casa de Deus, Deus está lá dando ordem aos anjos ao seu respeito, para os seus filhos, para a sua casa, te livrando de todo o mal, repreendendo o inferno, lutando as suas batalhas. O exército de Deus está militando ao seu favor por 10 minutos por ouvir alguém. Entende o que Deus está falando para mim e para você? Quantos querem viver sobrenatural de Deus? Cuida da família, querido. Cuida da família. Cuida da família. Pastor, mas eu não consigo nem cuidar da minha casa. Deus também sabe que se a gente não dá conta. É por isso que Ele falou: eu cuido de vocês. Cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. Agora eu quero te fazer uma pergunta: o que você prefere? Cuidar das suas coisas ou que Deus cuide das suas coisas? É escolha. E por isso que Jesus um dia disse para mim e para você: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus é Cristo. A justiça de Deus vai cuidar da sua vida. E Ele fala: quando você busca o meu reino e a minha justiça, que é o Filho, as demais coisas serão acrescentadas. Nesses dias eu quero dizer para você: esses 21 dias desse jejum vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Decida igrejar. Decida igrejar. Ah, eu estou ainda pensando se essa é a minha igreja. Está pensando errado, aqui é a sua igreja. Aqui é o lugar que Deus quer te ensinar a ser família, para que você produza frutos conforme a sua espécie. E eu quero declarar em nome de Jesus que aqui nessa igreja serão produzidos filhos cheios de fé, cheios de unção,
vida de Deus, pessoas que discipulam pessoas, pessoas que cuidam pessoas, pessoas que são apaixonados pela edificação e pelo encargo da casa de Deus, porque Deus escolheu você, a família CCTH, para manifestar a bondade, o favor, a vida de Deus sobre Campo Grande, sobre o Mato Grosso do Sul. Hoje Rio Verde está sendo alcançado, amanhã outras cidades serão, mas lembra de algo: Deus escolheu você para ser um exemplo de muitos irmãos. Se você é alguém que foi chamado por Deus, se coloque de pé em nome de Jesus. Aceite quem você é, querido. Você foi salvo para resgatar. Deus escolheu você, e Ele não errou na sua escolha. Não errou. Não é sobre a sua capacidade, é sobre Ele em você. Nunca foi você, nunca vai ser você. Vai ser o quanto você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Senhor, usa o que eu tenho. É pouco, mas para o Senhor pode multiplicar. Talvez a sua habilidade não seja grande, mas o Senhor fala através de você. É só você decidir: eis-me aqui, Senhor. Eu fui chamado para gerar, e eu vou gerar filhos. Quem crê nisso, diga amém. Diga assim: eu creio que o Senhor me chamou, me escolheu para gerar filhos. Eu sou da geração que gera e que não faz. Eu sou da geração de 7. Eu creio que eu sou como a árvore plantada junto à corrente de águas. Em tempo e fora de tempo eu darei frutos. Diga assim: eu creio que as minhas raízes são irrigadas pela unção de Deus, e por isso as minhas folhas não murcham, não secam, não caem, porque eu sou a videira frutífera do Senhor, e de mim fluirá o azeite para curar as ações, porque o Senhor me escolheu para ir pregar o Evangelho, fazer discípulo de todas as nações. Assim eu creio, assim será, em nome de Jesus. Amém, amém.